uma frase muito interessante, que na verdade nada mais é do que o retrato do que muitas mulheres vivem. É assim, ó. Espera-se que a mulher seja mãe como se não trabalhasse fora e que ela trabalhe fora como se não fosse mãe. A conta não fecha. E é sim, muita pressão porque a mulher quer ser perfeita em ambos. Como encontrar esse equilíbrio? A inteligência emocional pode ser um caminho e quem vai conversar com a gente agora é a psicóloga especialista em comportamento humano, Marcela Eduarda Ferreira, e também a educadora materno-infantil, Ana Paula Franz. Meninas, bem-vindas, tudo bem? Tudo bom. Gente, essa sintonia de cores foi completamente sem combinação nenhuma, é porque a sintonia é boa mesmo. É boa, é verdade. Vamos falar de uma coisa que, gente, frustração e perda de controle. As mães hoje vivem isso? Sim, vive bastante. A gente tá aqui, né? Assim, é muita pressão, né? As mães realmente são bastante cobradas no dia a dia para que sejam perfeitas, para que assimile todos os papéis. O papel de melhor... Com perfeição. Com perfeição. Então, assim, desempenhamos vários papéis. E se a gente for parar para pensar, alguns anos atrás, existia uma clareza maior desses papéis. Em que sentido? Né? Poucas das nossas avós ou bisavós trabalharam fora. Então, o papel delas era dentro de casa. Ou até se trabalhavam, não tinham a responsabilidade de ser a principal renda ou a principal, quem comandava tudo. Exatamente. Né? Então, existia uma clareza. Hoje, a gente percebe que as mulheres, graças a Deus, assumiram esse novo papel, mas ainda socialmente tem coisas que ainda não estão claras. Sim. E acaba fazendo com que a mulher ela queira desempenhar 100% o papel em todos os palcos. Uhum. E isso é humanamente impossível. Né? Mania de querer ser perfeita em tudo. Ligação com vivências na infância, tem a ver, Ana? Totalmente. Eu sempre costumo falar para as mães, né, quando eu trabalho, que aquele nervosismo que uma mãe às vezes está passando, se relacionando com o filho, se incomoda com o choro, com a birra, nada mais é do que um gatilho mental sobre as suas próprias vivências enquanto filha. E aí é que vem mais ainda a importância da inteligência emocional, que é o autoconhecimento. Porque muitas vezes a gente está nos relacionando não com o nosso filho de verdade, mas talvez com a nossa criança interior ou com aquele filho que uma mãe está idealizando. E aí é que precisa realmente ter esse conhecimento para você não ser incongruente com aquilo que você quer ensinar, passar e aquilo que você realmente está fazendo naquele momento. Dá para dar um exemplo dessa vivência quando você era criança, por exemplo, quando a pessoa é criança e faz essa ligação? Posso dar, sim. Eu vou dar um exemplo próprio de uma mãe que eu vivenciei, né? Ela tinha mania de achar que o filho estava sempre passando fome. E ela vivia colocando comida. E aí eu conversei com ela, eu disse, olha, fulana, por que você acha que teu filho está com tanta fome? Aí ela me disse, Ana, eu sei o que é passar fome na infância. Eu sei o que é ver uma criança comendo um chocolate, uma bolacha e não ter. Por isso, meu filho não vai passar por isso. Ou seja, ela projetava a dor que ela passou na infância no próprio filho. Agora, gente, eu vou pedir para as duas fazerem um resumo, porque a gente tem menos tempo do que dicas. A gente tem dicas, então, para lidar com essa inteligência emocional e a gente vai passar rapidão, tá bom? Primeira dica é lembrar como era a sua infância. Sim. Exatamente, então isso que a Ana estava falando. Então, entender o que é teu, o que é do teu filho, porque às vezes você não vivenciou algumas coisas lá na sua infância, ou você imaginou então aquilo pro teu filho e aí aquilo não acontece. Então essa expectativa causa essa lacuna. Então lembrar da sua infância, né, dessas questões, acaba fazendo com que você se aproxime mais. E separar o que é teu e o que é dele. Próxima dica na tela. Olha lá, com licença, Fabi, que eu preciso ler lá. Estudar suas próprias emoções. Isso. Ah, tá lá. E aí? Muitas vezes a incongruência vem disso, né? A gente pede calma pro filho ou para de gritar, só que naquele momento nós estamos completamente descontroladas e gritando com a criança. E aí a gente esquece que nós somos os exemplos. Então é muito importante se conectar primeiro com aquilo que você quer para depois poder passar isso pro filho. Tá certo. Terceira dica, eleger prioridades. Isso, a gente costuma dizer que as emoções a gente sempre vai ter. Agora, o comportamento que a gente vai ter perante as emoções, isso a gente pode controlar. Então, o que é eleger prioridades? A gente entender um pouquinho mais de qual é o resultado que a gente quer, que imagem que a gente quer passar para o nosso filho, o que é importante para a gente em termos de educação. E
entender se de repente, eu sei que durante, eu tô lá no supermercado, a criança se joga no chão. O que é importante que eu faça treinar isso antes, diante de uma situação como essa? Porque a emoção vai vir, Certo. vai todo mundo te olhar. E você vai se sentir julgada e vai ficar desesperada. Exatamente. Agora, quando você entende o que é prioridade de acordo com a educação, você consegue responder de uma melhor maneira, tá? Certo. Próxima dica, que eu não sei se é a quarta ou é a quinta. Aprender a ter autocontrole, a quarta dica. Autocontrole. Aí sim vem muito a questão do autoconhecimento, né? E esse autocontrole vem de você se conectar a você mesma, né? Respirar fundo e perceber que aquilo que você quer para o seu filho no futuro é você que vai ensinar para ele hoje. Então, O aproveita. gerenciamento de emoções é muito importante. E tem que tirar aquele negócio assim, ai, que dó, tão pequeno. Não, é pequeno que se aprende. Exatamente. Aliás, às vezes só pequeno que aprende. Quinta dica na tela, vamos lá. Aprender a lidar com as frustrações da mãe ou do filho? Pois é, essa é uma boa pergunta, né? Porque quando a mãe se frustra, ela acaba, consequentemente, passando aquilo para a criança. E também entender que a gente precisa mostrar para a criança que tudo é um aprendizado. Ela não vai para acertar o tempo todo, senão a gente cresce com essa mania do perfeccionismo, de que não pode errar. Isso é muito pesado. Então, se ela consegue, desde pequena, compreender a importância de que não é fracasso, de que não é um erro, mas e sim, o que eu posso fazer diferente da próxima, isso faz toda a diferença, né, no crescimento dela. Maravilha. Dica 6 na telinha. Compreender as emoções do próximo. Aí entra algo que eu acho fundamental para a inteligência emocional, que é a empatia. Então, muitas vezes se trata, assim, uma criança com falta de respeito, com falta de empatia. E esse é o primeiro caminho. Entender que um dia nós também fomos crianças. E a frase que eu gosto muito, uma criança só age melhor quando ela se sente melhor. E aí vem de você entender que toda aquela birra que a gente vê como uma birra, na verdade é uma necessidade que aquele pai ou mãe não está compreendendo. E a partir da primeira frustração, vai entender da próxima e assim vai ficando mais leve, né? Exatamente. Meninas, obrigada por estar aqui. Eu acho que essas dicas não são só para as mamães, não, são para os papais também, todo mundo que quer ter um bom Certeza. relacionamento.